Vai pedir o tempo de jogo, o árbitro fazendo a sinalização. Enquanto a torcida comemorava o acesso da Ferroviária para a elite do futebol paulista, da cabine de transmissão, um fã chorava de alegria. É só alegria, é o coração que pulsa firme, pulsa forte. A Ferroviária está de volta. A voz da Ferroviária tem nome e sobrenome. José Roberto Fernandes. Uma vida dedicada a um dos times mais tradicionais do interior de São Paulo. Mas a carreira do Zé começou lá em 1960, muito tempo antes de chegar em Araraquara. Por causa da facilidade de se comunicar, trabalhava como auxiliar no serviço de alto-falante da cidade de Colina, também no interior de São Paulo. Até que recebeu uma oportunidade irrecusável do primeiro patrão. Eu era auxiliar dele, né? E um dia ele inventou uma desculpa lá, porque ele queria que eu assumisse aquilo, que ele tinha outras atividades, mas eu estava sempre recusando. Falei, Zé, não dá, blá, blá. Um dia ele inventou uma viagem para Frutal, chegou na minha casa, entregou a chave e falou assim, ó, hoje você abre o alto-falante e toca, mas toca, estou saindo, eu não quero nem saber. Se vira aí. Se vira. Desse jeito. E foi exatamente o que aconteceu. 2 anos depois, ele já estava em uma outra rádio numa cidade maior, Barretos. Venceu um concurso que disputou com mais de 200 candidatos. Durante uma década, além de narrar os jogos de times da região, o Zé transmitiu partidas históricas do futebol brasileiro. Viu de perto o atleta do século, o Rei Pelé, enfrentar a genialidade e precisão de Garrincha. Era a certeza de um grande jogo e, naturalmente, uma grande transmissão, apesar de todas as dificuldades que se tinha para transmitir na época, né? Mas foi um grande aprendizado, foi uma época maravilhosa de um futebol que já passou, que não volta mais, feliz em quem pôde transmitir e principalmente quem pôde assistir. Naquela época, o rádio era o principal meio de comunicação do Brasil. Era por aqui que as pessoas acompanhavam os jogos. Posse de bola para o time da Ferroviária, não, para o time do Santo André. O locutor, ele aprende, desde o início, ele aprende a dar transformar o que poderia ser um jogo chato, um jogo comum, numa batalha épica. Acho que isso é talvez a maior contribuição dos locutores do futebol. É você transformar qualquer partida, qualquer mesmo, em um fato memorável, um fato histórico. É quase impossível você imaginar um jogo de futebol sem você ter um barulho de fundo, né? Com um talento de sobras, Zé recebeu um convite para montar uma equipe de jornalismo esportivo numa rádio em Araraquara e também para narrar a final do Campeonato Sul-Americano de Basquete. O sucesso foi tanto que ele fez um acordo com o esporte da cidade. E há quase 50 anos, o campo da Ferroviária virou o segundo lar dele. O estádio passou por uma grande transformação ao longo do tempo. Muito diferente de quando ele chegou aqui, mas nesse tempo todo, uma única coisa não mudou e eu vou te mostrar agora. O que não mudou é o número 6, cabine número 6 da Arena Fonte Luminosa. É exatamente daqui que há 48 anos o Zé Roberto conta todas as emoções, tristezas e vitórias da Ferroviária. É comigo mesmo e a maior audiência do rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Boa tarde, torcida da Ferroviária. Um abraço, amigos do Brasil. Que Deus nos proteja, nos oriente e nos dê a paz. Dá até pra imaginar o que passa na cabeça do Zé quando ele vem ao estádio e fica admirando tudo. Zé, você tá vendo o lugar em que eu acho que sua vida foi construída. O que isso aqui representa para o senhor? Isso aqui na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Significa tudo, né? São quase 49 anos de Araraquara, 49 anos de Ferroviária, 38 para 39 de campeões da bola, então significa muito, né? O velho estádio de arquibancadas de madeira, que eu também conheci, depois a fonte, essa fonte maravilhosa que tem agora.
significa muito, né? Significa um pulsar muito forte, cada vez mais forte, do coração, que é, em todos os sentidos, um coração afiano. Nessa trajetória, ele fundou o programa Campeões da Bola, que tem um objetivo claro: acompanhar todos os jogos da Ferroviária. Nessa caminhada, uma, digamos, funcionária nunca faltou ao trabalho. Essa é uma mesa de transmissão portátil que só precisa de uma linha de telefone e um microfone para garantir a cobertura de qualquer jogo. A companheira ganhou até um apelido. A Maria Tereza garante que a voz do Zé se espalhe por aí com uma característica muito evidente: a humildade. Eu entendo que a gente deve ser assim mesmo, né? Eu seria incapaz de chegar aqui e falar 38, 39 anos dos campeões da bola, Zé Roberto Fernandes, sem mencionar todos que nesse período todo enfrentaram comigo as batalhas, me ajudaram, continuam me ajudando até hoje, né? Eu sei eles. Não haveria Zé Roberto, não haveria Campeões da Bola. Outra característica do locutor torcedor é a de ser um verdadeiro caça-talentos. Sempre dá oportunidade para quem merece. Uma dessas pessoas é o Marcos, que há mais de 20 anos trocou a arquibancada para a beira do gramado e participa com o Zé das transmissões. O Zé para mim é um pai. É um pai porque quando precisa puxar a orelha, no bom sentido ele puxa, dá conselho, dá. Quando eu preciso de uma mão esticada para passar a mão na cabeça nos momentos mais difíceis, ele está do meu lado, ele, minha mãe. Então, esse aqui não é um amigo, é um pai. Não é o chefe da equipe, é um pai para mim. Eu primo muito, eu procuro priorizar muito a oportunidade, porque eu tive a minha. Embora eu tenha feito um concurso, tenha feito um teste para passar, coisa que não se faz mais hoje, mas de qualquer maneira a visão é a mesma, né? A oportunidade que eu tive, que eu soube aproveitar, eu tenho também que, de uma outra forma, ainda que com o passar do tempo, de uma maneira diferente, dar chance aos outros também. Tivemos o privilégio de conhecer o espaço que ele dedica às memórias da carreira. Logo que chegamos, a camisa que celebra o acesso de 2015 é o destaque. Nada mais justo, né? Aqui é a camisa do acesso. Representa toda aquela emoção para o senhor. Sim. O senhor estava me explicando também que a federação te mandou uma medalha. Imagino eu que não é todo mundo que tem essa medalha assim. Eu acredito que não. Então, o que representa? E uma coisa, o primeiro objeto que eu vi aqui quando eu entrei foi a camisa. Então, o destaque é para ela. Por quê, rapaz? Isso tudo estava muito ligado, historicamente, quase durante 20 anos, ao rebaixamento da Ferroviária. A Ferroviária ficou quase 20 anos rebaixada. Imagine a dor, né? O sentimento de frustração, de revolta, né? Do torcedor e de nós também, como jornalistas e, claro, como torcedores também. Aí, no fim do jogo, eu confesso que me emocionei muito, né? Foi uma coisa aí que correu o Brasil todo, eu falando o que eu disse na época, que não foi nada pensado, né? Porque veio, saiu. Ainda bem que foram coisas boas, né? E aí, o técnico da Ferroviária foi até a cabine, ao final do jogo, e me entregou essa camisa autografada por ele e autografada pelos jogadores. Depois de tantos anos dedicados à Ferroviária, recebeu até uma homenagem especial do time. Ele foi levado para o vestiário, colocou o uniforme profissional e viveu um pouco a experiência de estar em campo. E para consagrar o locutor como uma peça-chave para o time, uma frase daquele dia ficou marcada para a história. Se os gols da Ferroviária tivessem voz, ela seria a sua, José Roberto Fernandes. Muito obrigado por todos esses anos narrando as emoções grenás. A gente provoca muitas emoções através do rádio nas pessoas, mas essa aqui foi o contrário, o efeito foi o contrário. Até hoje é uma emoção muito forte. Com a melhor visão do estádio, ele levou a trajetória da Ferroviária para várias gerações. Prova disso é o Gustavo, que além de ser o responsável por preservar a história da Ferrinha no museu que fica aqui, é fã do Zé. Por isso que eu falo que o Zé é um fenômeno, porque são 3 gerações. Eu sou mais um exemplo, mas se você pegar fora de Araraquara, pouquíssimas cidades têm o privilégio de ter um narrador apaixonado que narra com coração e com muita competência, sem misturar as coisas. Eu gosto porque, não puxão de orelha, dá uma alertada no time, né? E isso é bom pro time se orientar melhor e conseguir a vitória. Com 62 anos de narração esportiva, o Zé é o locutor mais antigo em atividade no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Em termos de longevidade na narração esportiva, o Zé Roberto Fernandes está na frente.
muitos vão falar assim, aí o José Carlos Araújo, no Rio de Janeiro. Mas o garotinho, o José Carlos Araújo, na narração, ele veio a partir da segunda metade dos anos 70. Antes ele era repórter, ele fazia meta. Como narrador, o José Roberto Fernandes é o mais longevo do rádio esportivo do Brasil. Fato é que a história do Zé Roberto se confunde com a Ferroviária. Um faz parte do outro. É muito difícil você entender o futebol de Araraquara nas últimas décadas sem entender o papel do Zé Roberto Fernandes. E é muito difícil você entender a história da Ferroviária sem entender a história do Zé Roberto Fernandes. E ele tem uma coisa que é emocionante, do jeito que ele cobria a Ferroviária. A Ferroviária é o maior símbolo cultural da história, né, da cidade. Não tem nada maior, em termos de simbologia cultural, da identidade do povo de Araraquara, não tem nada maior que a Ferroviária. Se pra gente que ouve já fica emocionado, imagina pra quem teve o gol narrado várias e várias vezes. É o caso do Douglas Onça, ídolo da Ferroviária, que sabe muito bem a diferença de estar no mesmo time do Zé. O Zé Roberto é assim, a narração dele, você tá vendo o jogo. Na mente nossa, você tá vendo o jogo. Eu acho que do torcedor, eu como atleta e torcedor, né? Digo que minha alma é grená, né? Então, a gente tem essa sensação, ou essa certeza, né? Ele tira do coração, lá do fundo do coração dele, e narra, né? E faz como se diz, essa descrição de tudo, né? Descrição, né? De tudo, descrição de tudo o que se passa dentro da Ferroviária. Quem também conhece bem o valor histórico do narrador torcedor é o técnico da seleção brasileira. Ninguém menos que o Dorival Júnior, conterrâneo do Zé, que lembra com carinho do amigo. Zé Roberto Fernandes, 62 anos, que belo legado, que bela história. Uma história marcante no rádio esportivo de Araraquara e região. Que belo trabalho. É um prazer poder estar falando a você, Zé. Um agradecimento especial por todo o período que eu estive, por todo o respeito que sempre existiu, carinho. Para nós foi marcante, pode ter certeza que ficou no coração de cada um que foi atleta naqueles momentos, tanto felizes como também nas dificuldades que passamos, mas que foram para que pudéssemos crescer profissionalmente. O narrador torcedor já planeja a aposentadoria e deixou escapar que já pensou em parar algumas vezes. Mas parece que tem algo que impede isso. Vai chegar a hora que eu vou ter que parar. Eu tenho consciência disso. Mas eu espero que quando eu parar e ficar apenas no comando, né, exercendo o comando, com certeza a equipe vai tocar da mesma forma. Mas não tem data ainda não, né? Essa data eu já descumpri várias vezes, por isso que eu não quero falar outra não, eu já descumpri várias vezes, então... Só vai, né? Só vai. Vamos tocando enquanto Deus nos permitir. Se depender da gente, essa data nunca vai chegar, Zé. Porque com toda essa vitalidade, a voz da Ferroviária ainda tem muita história para narrar. A Ferroviária